Olá, tudo bem com vocês? Professor Henrique. Essa é uma videoaula de ensino religioso do sexto ano. A atividade referente à 11ª semana de estudos. E veremos na videoaula de hoje as características das tradições religiosas no Ocidente e no Oriente. E abordaremos também alguns símbolos sagrados, entre eles o fogo e a água, com objetivos de comparar e analisar as características das tradições religiosas predominantes no Ocidente e no Oriente e conhecer o significado, a origem e a função dos símbolos sagrados, destacando novamente o fogo e a água. Sobre as tradições religiosas, iniciaremos então com uma visão da história, que para o Ocidente é uma visão linear. A história tem um começo, um meio e um fim. O mundo foi criado em certo ponto, e em um dia esta história terá um fim. Faz-se presente a ideia de um juízo final ligado ao conceito de tempo. No Oriente é uma visão cíclica da história. A história repete-se num ciclo eterno. O mundo dura de eternidade a eternidade. Sobre Deus, no Ocidente, Deus é o Criador, é o Todo-Poderoso e é único. É preciso haver um ato de fé para admitir a transcendência. Deus é concebido como o Altíssimo, que governa o mundo das alturas por leis divinas repassadas aos seres humanos. E é monoteísmo. No Oriente, o divino está presente em tudo. Deus se manifesta em várias formas e em diversas épocas. Deus é uma forma impessoal que permeia a tudo e a todos. Sobre o homem, no Ocidente há uma separação entre Deus e o ser humano. O ser humano é o servo de Deus, deve observar a vontade dele. Há dificuldade de aceitar e entender o diferente e de conviver com ele. Os contrários são considerados mutuamente excludentes. No Oriente, o ser humano pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação. O caminho da iluminação é o conhecimento. Os contrários, os diferentes, completam-se e harmonizam-se. Sobre a salvação, no Ocidente, Deus redime o ser humano do pecado, julga-o e dá-lhe a punição. Existe a noção de vida após a morte, no céu ou no inferno. A vivência religiosa parte da ideia e da exterioridade. As soluções para os problemas vêm sempre de fora. No Oriente, a salvação é libertar-se do eterno ciclo da reencarnação, é fugir da ignorância. A salvação dá-se por meio dos atos de sacrifício ou no conhecimento místico. A interioridade é privilegiada. A solução não está fora, mas dentro da própria pessoa. A ética, no Ocidente, a pessoa é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus. Deve-se abandonar o pecado e a passividade diante do mal. No Oriente, a busca sempre é a sabedoria. Fugir da ilusão do mundo, causa do sofrimento. Sobre o culto, no Ocidente, orar, pregar e louvar. No Oriente, meditação e sacrifício. Sobre a ciência, no Ocidente, o universo é considerado na perspectiva dos aspectos externos. A realidade é percebida como fatos. Há uma visão dualista e mecanicista do mundo, do ser humano e da vida. A razão é a fonte do conhecimento. Privilegia-se a razão. Corpo e mente não constituem uma só realidade. O ser humano percebe-se superior à natureza e não parte dela. Reducionismo científico. O misticismo está distante da ciência e é visto como um conhecimento exótico. No Oriente, o universo é considerado na perspectiva dos aspectos internos. O visível deriva do invisível. Há um princípio que quer tudo controla desde dentro.
há uma visão orgânica do mundo. Todos os fatos percebidos pelos sentidos estão interrelacionados, sendo aspectos diversos de uma mesma realidade. O cosmos é uma realidade inseparável, em eterno movimento, e é vivo, orgânico, espiritual e material ao mesmo tempo. É uma visão holística. Privilegia-se a intuição. O misticismo faz parte da vida. Com essa apresentação conjunta, pretende-se facilitar a compreensão das tradições religiosas da cultura oriental, pondo o termo ao olhar equivocado e estereotipado que muitos têm sobre elas. Dentre os equívocos existentes acerca dessas tradições, destacam-se alguns. Por exemplo, as afirmações sobre serem religiões politeístas, trata-se de religiões históricas não reveladas, terem livros sagrados como simples literatura humana, exercerem práticas religiosas exóticas, adorarem animais e elementos da natureza, considerarem o ser humano um deus e verificar-se nelas a ausência de ética. Veremos agora os símbolos sagrados. Para isso, convido para assistirem um pequeno vídeo comigo. Todas as religiões possuem suas tradições e o modo de vida que a identifica. Em muitos casos, para expressar determinada crença, símbolos foram criados ou reforçados para identificar a fé de alguém ou lugar. Muitas vezes nos deparamos com símbolos religiosos e não sabemos seus significados e suas origens. Em outros casos, alguns símbolos se tornaram tão populares que seu significado atual não condiz com a sua origem histórica. Independente do país ou idioma, os símbolos transmitem seu significado comum e assim sua imagem faz com que determinada religião se espalhe pelo mundo. Seja no cristianismo, no islamismo, budismo ou hinduísmo, todas possuem seus símbolos que as identificam. Aqui apresentaremos 5 símbolos religiosos mais comuns do mundo e seus significados. A cruz cristã. Considerado o principal símbolo cristão, a cruz tem sua origem bem antes de Jesus e logo no primeiro século e até os dias atuais, é utilizada como forma de representar a fé em Cristo, principalmente entre os católicos ortodoxos, anglicanos e luteranos. Sua razão está baseada na morte que Jesus sofreu e que era comum na época, a crucificação. Apesar da imagem apresentada pela morte de cruz, este símbolo significa para muitos cristãos a vitória de Jesus sobre a morte e, segundo o apóstolo Paulo, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Existem muitas variantes da cruz, sendo as mais conhecidas a cruz tal, muito comum entre os franciscanos, a cruz de Jerusalém, a cruz pátria, presente no escudo do Clube de Futebol Vasco da Gama, a cruz nórdica, dentre outras. Também está presente em várias bandeiras de países que a representam de diversas formas e tamanhos, e todas com significado cristão, como a da Dinamarca, da Finlândia, Grécia, Portugal e Inglaterra. O peixe. Outro símbolo cristão, o peixe teve sua origem logo no início, quando os cristãos sofriam perseguição e precisavam se identificar sem levantar muita suspeita, como acontecia com o símbolo da cruz. Dessa forma, fazia-se o desenho de uma meia-lua para baixo e outra para cima, representando um peixe, e em alguns casos com a inscrição grega, cujas iniciais significavam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Se pegarmos as primeiras iniciais de cada palavra dessa frase, temos a palavra grega peixe, daí a origem deste símbolo. O peixe era o principal alimento para os povos judeus, e além disso foi o alvo de um dos mais famosos milagres de Jesus, quando este o multiplicou
para alimentar milhares de pessoas. Também significava a salvação das almas, pois Jesus disse aos discípulos para serem pescadores de homens para o seu reino. A lua crescente com estrela. Símbolo do islamismo, a lua crescente com a estrela foi inicialmente símbolo do Império Otomano. A princípio, somente a lua era símbolo do Império Bizantino, porém no ano 330, o imperador romano Constantino acrescentou a estrela em referência à Virgem Maria. Após a conquista muçulmana de Constantinopla, atual Istambul, o símbolo passou a ser utilizado no Islão como forma de soberania, dignidade e renovação da vida e da natureza. No que diz respeito à religiosidade, o símbolo representa os 5 pilares da fé islâmica: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação, em referência às 5 pontas da estrela. Muitas bandeiras de países trazem este símbolo em sua flâmula, como Turquia, Paquistão, Argélia e Tunísia, todas em referência ao islamismo. A Estrela de Davi. A Estrela de Davi é uma estrela de 6 pontas e um dos principais símbolos do judaísmo. Presente nas sinagogas, lápides e em vários elementos da cultura judaica, o escudo de Davi, como também é conhecido, historicamente não se limitava ao uso pelos judeus e originou-se quando, lado a lado com a estrela de 5 pontas, serviu como sinal mágico ou como decoração, de forma a apresentar uma identidade aos judeus em contrapartida à cruz de Cristo. Na Idade Média, este símbolo apareceu com maior frequência entre os judeus, mas sem nenhum significado religioso em especial. A comunidade judaica de Praga foi a primeira a usar a estrela de Davi como símbolo oficial, e a partir do século XVII, a estrela de 6 pontas se tornou o selo oficial de muitas comunidades judaicas e um sinal geral do judaísmo. Presente em algumas catedrais cristãs, a estrela de Davi é mais conhecida através da bandeira de Israel. Yin Yang. Símbolo do taoísmo, o Yin Yang é um círculo dividido ao meio por uma linha ondulada, com uma metade negra, Yin, e outra branca, Yang. Cada metade possui também um pequeno círculo de cor oposta em seu interior. Esse símbolo representa o equilíbrio das forças positivas e negativas e de tudo o que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. A metade negra representa o escuro, a noite, a lua, o feminino e a passividade. Já a metade branca representa a atividade, o iluminado, o dia e o masculino. O círculo menor representa a presença de cada um no outro. Assim se deduz que nada existe no estado puro, nem na atividade absoluta, nem na passividade absoluta, mas sim a transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista como seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Conhecido tanto no Ocidente quanto no Oriente, este símbolo está presente em toda a cultura do mundo contemporâneo, seja na religião ou como apenas um adereço. Também há referência a este símbolo na bandeira da Coreia do Sul. Dando sequência, então, ao nosso estudo, veremos sobre o fogo. Ao longo de toda a história do cristianismo, ideias de inferno simbolizaram a ameaça de exclusão da salvação de Deus. Nos ensinamentos de Jesus, a palavra usada para inferno, Gena, refere-se a um lugar real fora dos muros de Jerusalém, o Vale do Filho de Hinom. Acredita-se que ali eram realizados sacrifícios de crianças no fogo e o lugar foi considerado amaldiçoado. Essa história deu origem à conhecida imagem do inferno como um lugar de fogo permanente. Durante a Idade Média, os horrores do inferno tornaram-se um tema recorrente na arte religiosa, lembrando as pessoas da necessidade de permanecer na Igreja Católica se quisessem escapar da ameaça de tormento eterno.
Mais recentemente, pensadores cristãos afirmaram que Jesus, ao falar de inferno, não se referia a um lugar real, onde os pecadores seriam punidos para sempre. Inferno era apenas um nome para a existência sem Deus. Como Deus é o Criador da vida, sua ausência significa ausência de vida, ou morte eterna. Assim, o fogo, os taoístas entraram no fogo para liberar-se do condicionamento humano, apoteose a propósito, da qual não se pode deixar de evocar a Elias e sua carruagem de fogo, ou São Martinho, que diz: o homem é fogo, sua lei, como a de todos os fogos, é a de dissolver e unir-se a um manancial do qual está separado. No candomblé, o fogo apresenta, dentre as suas inúmeras divindades, uma forte relação com os elementos da natureza: a água, terra, água e fogo. Xangô é miticamente um rei, alguém que cuida da administração, do poder e principalmente da justiça. Ele tem o fogo como seu principal elemento natural. Os adeptos do candomblé realizam inúmeras festividades ao longo do ano, muitas das quais em presença de fogueiras em chamas. Na Bíblia Sagrada, existem dezenas de referências ao fogo, muitas das quais o tratando de forma simbólica. Uma das mais marcantes referências do fogo na Bíblia trata-se da sua associação à presença divina na vida do cristão. Logo após a crucificação e ascensão de Cristo aos céus, os apóstolos permaneceram reunidos em oração. O símbolo do fogo purificador e regenerador desenvolve-se do Ocidente ao Japão. A liturgia católica do fogo novo é celebrada na noite de Páscoa. A do Shinto, do Japão, coincide com a renovação do ano. Há ainda as línguas do de fogo dos Pentecostes. Buda substitui o fogo sacrificial do hinduísmo pelo fogo interior, que é ao mesmo tempo conhecimento penetrante, iluminação e destruição do invólucro. Os Upanishads asseguram, paralelamente, que queimar pelo lado de fora não é queimar. Daí o símbolo da Kundalini, ardente na yoga hindu, e o do fogo interior no tantrismo tibetano. A palavra Upanishads significa sentar-se perto e aplica-se aos ensinamentos restritos àqueles que foram aceitos por um guru ou mestre para o estudo religioso. Os Upanishads focam em conceitos abstratos referentes à natureza do ser e do universo. Em particular, os textos afirmam que existe uma realidade única universal, que só pode ser conhecida por meio do pensamento e da análise de vivência. Os Upanishads, portanto, acrescentam uma dimensão bastante filosófica à discussão religiosa indiana. A ideia de sentar-se perto do guru sugere que, se investigarmos os conceitos religiosos em busca de verdades universais, encontraremos níveis de ensinamentos mais profundos do que as crenças convencionais. Na Terra, a grandeza é atingida por meio da concentração. E o último elemento da nossa videoaula, a água. A água tem seu desempenho preponderantemente nas várias religiões pelo seu poder purificador, que a utiliza em seus rituais, tais como algumas que veremos a partir de agora. No cristianismo, a água é utilizada no batismo para fazer o renascimento da pessoa, para se purificar dos pecados e ter uma vida nova.
No catolicismo, tem-se a água benta, que é considerada como uma espécie de medicação espiritual. No Novo Testamento, a água viva, ou água da vida, representa o Espírito de Deus, isto é, a vida eterna. No islamismo, todas as mesquitas possuem uma fonte de água, normalmente uma fonte para esta ablução. Por fim, o último tipo de ablução diz respeito às situações em que a água escasseia. Neste caso, os muçulmanos usam areia para a lavagem. No judaísmo, os judeus usam a água para lavagens rituais com o objetivo de restaurar ou manter um estado de pureza. A lavagem das mãos, antes e depois das refeições, é obrigatória. Tanto no judaísmo quanto no islamismo, os mortos são banhados, simbolizando a passagem para uma nova vida eterna e espiritual. No espiritismo, a água que as pessoas utilizam no estudo do Evangelho no lar tem por objetivo a fluidificação da água, ou seja, sua magnetização com fluidos mais puros. Neste caso, a água recebe as energias doadas pelos amigos espirituais e ajuda no equilíbrio do corpo físico e espiritual de quem ingeri-la. No hinduísmo, o rio Ganges é uma das maiores referências para os hindus. É personificado como uma deusa. Em outras tradições, deuses e deusas são mencionados nas nascentes dos rios e dos lagos. Para os hindus, a água está imbuída de poderes de purificação espiritual, sendo a limpeza matinal com a água uma obrigação diária. Todos os templos se situam perto de uma fonte de água, e os crentes têm de se banhar antes de entrarem no templo. Muitos lugares de peregrinação encontram-se nas margens de um rio, sendo que locais de confluência de 2 ou até 3 rios são considerados particularmente sagrados. E finalizando, na tradição Wicca, a água é tida como um dos símbolos da grande deusa, assim como o caldeirão e o cálice. Também existe a crença na existência de 5 elementos constituintes do universo, sendo eles o fogo, o ar, a água, a terra e o Akasha, ou a manifestação da energia divina. Assim, finalizamos essa nossa videoaula de ensino religioso, onde abordamos as características das tradições religiosas no Ocidente e no Oriente e falamos um pouco sobre os símbolos sagrados, dando ênfase para o fogo e a água. Essas são as referências às quais vimos os conteúdos e desde já agradeço a todos. Espero que tenham compreendido e gostado dessa videoaula.